Como cura? Cara, foi uma coisa que o psicólogo falou. Ele falou assim: você construiu a sua fobia social por 10 anos da sua vida. Não é em um ano que você vai curar. Não é em um mês e um ano que você vai curar. Entendeu? E a forma de curar é literalmente fazendo o que eu faço. É se expondo, né? É se expondo. Então, hoje, com certeza, eu tô muito melhor do que antes de começar esse projeto de exposição, de projeto de curar minha fobia social. Eu tô muito melhor hoje do que antes. Hoje eu consigo num programa, no podcast. Antes, cara, sempre que eu ia num, num programa, no podcast, eu sempre ficava, cara, dias sem dormir. Quando eu fui no Flow, eu fiquei muito ansioso. A primeira vez que eu fui no Flow, né? Eu fiquei muito ansioso. Eu bebi também. No dia eu bebi, não vou mentir, não. Eu tive que beber pra ir. E eu bebi uns hidroméis que me deram também. Eu fui dopado de remédio. Hoje eu consigo receber uma pessoa na minha casa sem beber, sabe? Consigo conversar com uma pessoa sem estar bêbado, sem estar medicado e tudo mais, sem estar com calmante. Cara, antes eu tomava no Flow. Não recomendo que vocês façam isso, viu, pessoal? Quando eu ia fazer algum programa, quando o Felca vs 10 meninas, fazer alguma coisa assim, eu tinha uma fobia social muito pesada. E eu tava numa fase de enfrentamento. Eu tomava propanolol. É bom nem falar, né? O propanolol é beta-bloqueador que ele alivia um pouco da sudorese, da parte da ansiedade física, né? Se for tomar propanolol, com receita médica, tá, pessoal? Propanolol, calmante natural, maracujina, isso é absolutamente não recomendado, né? E eu bebia também, cara, bebia álcool. E era por isso que eu passava mal também. Tinha vezes que eu passava mal e desmarcava o meu negócio de ansiedade social, né? Então, não anotem, viu, pessoal? Isso aí é uma coisa que eu não recomendo, não deveria ter feito, inclusive. Mas era a única coisa, era a única forma de enfrentar. Porque eu marquei o Flow, falei, semana que vem eu vou. Chegava semana que vem eu tava morrendo de medo, cara. Hoje eu recebo as pessoas na minha casa. A primeira live que eu fiz com a menina Veneno, eu também tava super ansioso. Super ansioso. Eu fiquei ansioso o dia todo, né? Quando eu fui ver a menina Veneno. Foi a primeira live que eu fiz de convidado. Hoje eu consigo receber as pessoas em casa, consigo recebi a Russa aqui em casa, conversei com ela normalmente, né? Então, realmente a minha fobia social tem melhorado muito e só tende a melhorar, né? Só tende a melhorar, cara. Mas realmente não é fácil, não. Pessoal, não tô brincando, não. Tomar propanolol com calmante e álcool é queda. É queda. Vocês vão desmaiar, a pressão de vocês vão pro caralho, vocês vão passar mal, é capaz que vocês vão pro hospital. Não façam isso de fato, é perigoso de fato. Inclusive, algumas vezes eu passei mal, né? Eu nem ia falar isso, cara, porque é meio delicado por não incentivar, só que aquele dia que eu desmaiei no Júlio Cossielo, primeira vez que eu tô falando isso aqui ao vivo, né? Primeira vez que eu tô falando isso ao vivo. Quando eu desmaiei no Júlio Cossielo, eu tinha tomado o propanolol, o calmante e tinha bebido pra ir no Júlio Cossielo pra gravar. E daí eu acabei passando mal, acabei desmaiando. E quando eu quebrei minha coluna, também tem a ver com a fobia social. Porque quando eu quebrei minha costela, né? Porque eu fiz aquele vídeo do Body Splash. Vocês lembram daquele vídeo do Body Splash? Que eu fiz, que eu botei o Body Splash na ponta do microfone e fui dar pras pessoas cheirar no shopping. Aquilo pra mim foi um enfrentamento gigantesco. Gigantesco aquele enfrentamento de ir no shopping e fazer umas coisas ali, né? E acabou que pra enfrentar aquilo, eu acabei tomando alguns remédios que diminuem a ansiedade e acabei tendo uma queda, passando mal e desmaiando. E daí eu bati minha costela e quebrei as duas costelas. Foi uma coisa que eu nunca falei pra ninguém, mas na verdade eu tinha me medicado pra gravar aquele vídeo de enfrentamento social, porque eu realmente tenho fobia social, né? Tenho fobia social, ainda tenho, não tem como dizer que eu não tenho ainda. É muito recente tudo isso, né? Minha costela eu quebrei há 6 meses atrás, mais ou menos. Hoje estou muito melhor, graças a Deus. E tende a melhorar cada vez mais, se Deus quiser, porque eu vou continuar tentando melhorar. Mas é aquilo, cara. Por que eu me coloquei pra mim que eu vou melhorar? Porque eu não quero mais ser escravo dessa merda, não, cara. Eu não quero mais ser escravo dessa merda, não, entendeu? Eu não quero mais não poder sair de casa, cara. Ter ansiedade social é um inferno, cara. Você não poder sair de casa, você não poder ver seus amigos, você não poder ir pra um bar, você não poder ir pra uma balada, sei lá que seja, não gosto de balada, mas você não poder ir, sabe? Tipo, se você não gostar de uma coisa, beleza. Mas se você querer numa coisa e não poder ir, tem vezes que você quer ir no mercado, você não pode ir no mercado porque você não consegue, cara. Você tem um medo absoluto, você tem sudorese, é uma coisa física. Você começa a suar, você começa a passar mal. Então, pra mim era tão difícil que tem uma frase de Freud que diz assim:
Quando a dor de se permanecer como está for maior do que a dor da mudança, é aí que você muda, cara. E eu cheguei nesse ponto, no que tange a fobia social. A dor de não me socializar, de não ter companhia, de não ter amigos, de ser sempre sozinho, ficou maior do que a dor do enfrentamento de ir no Flow Podcast, de conversar com o pessoal, de ir no Podpah, de ir no Rango Brabo, de receber as pessoas aqui em casa, fazer live no sofá, de receber o Paulinho Louco. A dor de permanecer sozinho foi maior do que a dor do enfrentamento. Daí eu comecei a enfrentar, cara, porque realmente doía demais, cara. Doía demais eu ter essa parada, né? E graças a Deus tem melhorado, cara. Que sirva de lição. Se você passa por uma ansiedade social, você passa por uma ansiedade em qualquer tipo, se você não mudou ainda, cara, eu vou te dizer uma coisa, velho. É porque por mais que doa, o seu medo ainda é maior. Quando a dor doer mais do que o medo, cara, quando a dor for maior do que o medo, você vai ver o que vai acontecer com você, cara. Você vai mudar nem que você não queira, cara. Quando a dor, e isso vale, por exemplo, pra academia. Quando a dor de você ter um corpo que você não gosta for maior do que a dor de você ir pra academia, enfrentar todo dia, puxar o ferro e fazer fazer dieta, fazer alimentação correta, você vai ver o que você vai se tornar. Mas é só quando chegar essa dor. E essa dor pode demorar, mas uma hora ela chega. E quando ela chegar, você nem vai precisar fazer muito esforço não, cara. A dor vai te empurrar. É a própria dor que vai te empurrar pra mudança. Então, é a frase do Freud, cara. Quando a dor de permanecer for maior do que a dor da mudança, do enfrentamento, é aí que você muda, cara. E foi o que aconteceu comigo, entendeu? No que tange essa questão da fobia social. E tem muito a melhorar, cara. Sinceramente, cara, quanto maior o enfrentamento, hoje eu vejo assim, quanto maior o enfrentamento, mais eu vou estar rompendo os limites da minha ansiedade social. Então eu quero mesmo trazer o Podpah pra cá, que pra mim é um enfrentamento pra caramba. Eles são muito altivos, né? Eles são muito pra fora, muito extrovertidos. A minha ansiedade social engatilha mais quando eu tô com uma pessoa muito pra fora, assim. Tipo, a russa eu senti menos, porque ela é mais do meu jeito, mais quietinha, a gente conversa mais quieta, assim. Mas o Podpah, que ele é muito altivo, assim, o pessoal do Podpah, eles são... Eu gosto deles, né? Mas eles são muito pra fora, assim, daí pega um pouco mais a minha ansiedade social. E eu vou cada vez me expor mais, cara. Mesmo que eu odeie festa, eu vou em festa, porque é o que precisa pra romper essa porra, entendeu? Mesmo que eu odeie gravar com o Fel Conversa 10 minutos, você acha que eu tenho um prazer de fazer aquilo ali? Cara, eu tenho medo de fazer aquilo ali, entendeu? E não é um medo o medo das meninas. Não, é uma ansiedade social que não é nem racional, né? Não é racional, ela surge ali com bullying, surge na sua infância. Então ela chega um momento que ela fica tão cristalizada que ela passa do filtro da racionalização. Você não racionaliza mais, você simplesmente não consegue sair de casa. E você não sabe nem muito colocar o porquê. É por isso que é tão estranho para as pessoas. Tipo assim, cara, você não consegue no mercado. Como assim, cara? Você não consegue nem explicar muito por que você não consegue no mercado. Mas você não consegue. Quando você pensa no mercado, você fica o dia inteiro sem dormir. Amanhã eu tenho que ir no mercado. Seu dia acaba. Seu dia é destruído. Amanhã eu vou ter que ir no dentista. Seu dia é completamente destruído. Você fica o dia inteiro remoendo aquilo, pensando, cara, como que eu vou fazer? Porque tem que ser assim, tem que ser assado. E daí se eu for lá, eu conhecer alguém que me conhece e acontecer isso, você fica criando cenários. Porque você nem percebe o que você está fazendo, mas você está fazendo um processo da fobia social. Que é um processo da ansiedade, é criar cenários futuros, né? Então, quanto mais exposição você tiver, menos ansiedade, menos esses danos desse problema que você tem vão ressoar e vão se alarmar dentro de você. Então a minha vontade mesmo, cara, é de me enfiar dentro de 500 pessoas, entendeu? Não porque eu tenho prazer nisso, mas porque vai me ajudar a romper essa porra, cara. Eu quero me enfiar no meio de 500 pessoas para que eu consiga sentar com uma pessoa futuramente e conversar normalmente, sem ter ansiedade, sabe? Foram muitos os convites que eu recusei, foram muitos, cara. O quanto eu me isolei, o quanto eu me retirei da vida, o quanto eu deixei de viver por conta dessa questão da fobia social. Já, tem um evento, só que vai ter muita gente que eu não conheço. Chegou um momento que eu passava por um processo de enfrentamento lá na minha adolescência, falava assim, pô, será que eu vou? Será que eu não vou? Mas chegou um momento que eu só sabia que eu não ia conseguir. Eu falava assim, cara, nem me chama. Eu sei que eu não consigo ir. Então era só tipo assim, não me chama. Das pessoas que um dia me chamavam, porque eram meus amigos, deixaram de me chamar, deixaram de ser meus amigos. Chegou um momento que eu não tinha aonde ir, e que eu não conseguia ir e também não tinha com quem me chamasse pra sair.
E daí eu vivi uma fase de isolamento profundo, ali com os 19 anos, que foi o que eu falei nos podcasts que eu vou, né? Que foi o momento que eu saí 4 vezes de casa, contando as vezes que eu desci pra buscar lanche na portaria. 4 vezes eu saí durante um ano inteiro. Durante um ano eu saí só 4 vezes do meu quarto. E foi que eu comecei o canal também, foi em 2019, né? Foi que eu comecei o canal no Felca com uma forma de poder falar e poder ter alguém que ouça, sabe? Porque eu não tinha ninguém que ouvia. Não tinha ninguém pra falar. Então, bom, se você pode tirar alguma coisa do que eu tô falando, eu tô meio desabafando e ficando meio cri-cri, mas se você pode tirar alguma coisa do que eu tô falando, cara, a única forma de enfrentar, a única forma de vencer a sua ansiedade, o seu medo, qualquer que ele seja, não tem jeito não, cara, não é teoria, não é lendo livro, entendeu? Não é estudando sobre o assunto. Já tentei estudar sobre fobia social, entender como que eu ia resolver e ver vídeos de, você tem que sair, você tem que falar com as pessoas. Não tem jeito não, cara. A melhor forma, e na verdade a única forma, é realmente de fato se expondo ao seu medo. É a terapia da dessensibilização. Você vai se expondo aos poucos e vai se dessensibilizando daquele medo. Com a exposição, aquele medo que te afetava muito, chega um momento que ele não te afeta mais. Mas não vou mentir pra você não, cara. É difícil, velho. É difícil, velho. É difícil no nível que você não tem ideia, cara. É muito difícil, cara. Ainda mais quando você tem fobia social. Eu não recomendo fazer como eu fiz, né? De pegar e... Eu tinha uma fobia social no pico e eu ia lá e aceitei o Flow Podcast, aceitei, comecei a fazer collab, comecei a fazer um monte de coisa, porque uma raiva que eu tinha de, cara, eu não quero mais ser escravo dessa merda. Eu não recomendo você fazer isso, cara. Eu recomendo você ir aos poucos, entendeu? Começa dando um oi pra moça da padaria, depois dá um oi pro caixa do mercado, começa saindo um pouco pra dar uma volta na sua rua aí. Vai indo aos poucos até chegar o momento de você conseguir ir num show, ir num bar, numa balada. Depois você consegue, quem sabe, se apresentar publicamente, ali num palco, ali, fazer o TCC, sei lá que seja. Comece aos poucos. Mas se o seu ódio e se a sua dor for suficientemente grande como era a minha, daí você pode fazer o que eu fiz, né? Arrebenta a boca do balão mesmo, marca todo tipo de saída. Cara, meus amigos que eu não via há anos, cara, vamos sair, vamos pro bar, vamos fazer qualquer coisa. Eu só quero romper essa porcaria desse medo que me escravizou por tanto tempo. Funciona, mas realmente não é o método mais recomendado aí. É só se seu ódio e sua dor for grande mesmo o suficiente. É mais ou menos isso, cara, a questão da fobia social. E eu tô melhorando cada vez mais, né? Cada vez mais eu tô melhorando, cara. As pessoas... O Adriano mesmo que me acompanhou esse momento de começo, depois a Adriana que veio no momento de processo já, eles sabem, cara, o quanto que era difícil pra mim de ficar no carro. Eu ficava no carro antes de entrar no podcast e muitas vezes eu nem chegava atrasado, eu só ficava no carro criando coragem, sabe? E bebendo também. Eu bebi, eu levava um cantil, é por isso que eu tenho aquele cantil de fel que vocês viram em alguns vídeos, eu levava um cantil com álcool pra conseguir enfrentar eventos sociais, né? Mas hoje eu não preciso mais do álcool pra enfrentar, cara. O que é uma puta vitória. Talvez uma das melhores vitórias. Faz, nossa, o Felga conseguiu muito número, cara. O Felga conseguiu muita coisa. Nossa, o Felga foi vitorioso. Cara, pra mim, vitória mesmo, cara, é não precisar mais levar o cantil quando eu vou me socializar, velho. Conseguir me socializar sem álcool, sem tá dopado, sabe? Pra mim, vitória é vitória que a gente faz sobre os nossos traumas. Isso é vitória de verdade. É vencer os nossos traumas, né? Mais ou menos isso, cara. Se faz sentido pra alguém aí, valeu a pena falar e me abrir, né? Tá, vamos ver o Pesando na Cozinha?